Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é só começar, e o assunto de hoje é inserindo dados no banco de dados. É isso aí, na aula de hoje nós vamos inserir os nossos primeiros dados no nosso banco dentro da estrutura de 3 camadas que nós criamos, utilizando também o projeto Entities, que nós adicionamos na aula passada na nossa solution, beleza? Então aqui, ó, nesse vídeo de hoje a gente vai tratar a inserção dos dados especificamente, tá? Então eu quero mostrar já para vocês de cara que eu fiz aqui algumas modificações relacionadas ao nosso sistema agendamento de consulta, né? O nosso sistema agendamento aqui. Por quê? Porque nós tínhamos aqui toda uma preparação anterior para quem já acompanhou essa playlist, para quem já viu esse programa funcionando. Nós tínhamos aqui já toda uma preparação anterior, trabalhando com os dados em memória, trabalhando com os dados em lista, tá? Então, nesse primeiro momento, nessa aula que eu preparei hoje aqui para gente, nós vamos aprender como inserir os dados na nossa primeira tabela, tá? Então, eu fiz aqui algumas modificações, comentei bastante o programa, vocês vão entender o que está acontecendo aqui. Eu vou colocar o programa para rodar e aí eu já vou explicar tudo certinho, tudo bonitinho com vocês, tá? E à medida que a gente for modificando o código, for modificando o programa, assim como nós fizemos em momentos anteriores, nós vamos alterando o programa aqui conforme a nossa necessidade, tá? Mais uma vez eu reitero, se você é novo por aqui, tem dificuldade com algum conceito, não conhece, é algo novo para você, a programação orientada a objetos, eu recomendo fortemente que você assista a playlist de programação orientada a objetos com C# que nós temos aqui no canal, porque já discutimos vários desses conceitos e nós vamos continuar utilizando isso aqui, porque um dos nossos sistemas estão, né, esse sistema especificamente está todo desenvolvido, todo orientado a objeto, tá? Então é importante você entender esse conceito, beleza? Então é isso, se você é novo por aqui, gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, divulgue o canal. Obrigado mais uma vez por estarmos juntos, beleza? E vamos em frente na nossa viagem aí, galera. Bom, então, sem mais delongas, vamos falar sobre o código aqui no C#. Beleza, pessoal? Então, olha só, como eu disse, eu fiz aqui algumas modificações no programa como um todo, especialmente no programa principal. Então, a primeira modificação que eu fiz foi a seguinte: eu comentei tudo isso aqui, tá? E deixei apenas aqui, ó, eu já instanciei aqui, ó, eu fiz aqui uma instanciação, tá? Eu fiz aqui uma instanciação da classe paciente, beleza? Passando aqui os valores dessas variáveis que nós recebemos aqui anteriormente. Vocês já viram isso acontecer quando a gente tratava, né? Para quem já assistiu essa playlist aqui, para quem já assistiu, já viu o desenvolvimento desse programa, vocês já viram isso acontecer no momento que a gente tratava em memória. Então o que eu estou fazendo aqui? Nada mais, nada menos do que recebendo os dados que são digitados pelo usuário na interface, ou seja, recebendo os dados que são digitados pelo usuário na camada de apresentação, na camada mais alta que a gente tem, tá certo? E instanciando a classe paciente para que a gente consiga pegar esses dados e trabalhar esses dados na entidade paciente. Por quê? A nossa inserção ela vai ser feita, ela vai ser realizada através da classe paciente, através do objeto paciente na tabela pessoa, tá? Então aqui eu instancio a classe paciente, pego os objetos, tá? E aí eu vou passar esses objetos para quem? Para o método addPaciente, que está lá na camada BLL, tá? Está na nossa segunda camada, através da classe Rules. Então veja que aqui, ó, no Program CS, eu fiz aqui uma referência de UsingBLL,
porque eu preciso disso para passar a informação para ela. E aqui eu dei o using entities.entities, que é o que eu disse. Ó. Esse projeto entities está livre para interagir com qualquer um dos outros projetos. Eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês como é que ficou isso aqui. Tá? Então, muito bem, a gente sabe que BLL depende da DAO. E aqui eu coloquei também uma dependência de entities. Por quê? Porque eu vou exatamente passar essas informações aqui, recebidas aqui, para a minha BLL, beleza? A DAO não depende de ninguém, a Entities não tem dependência com ninguém, né? Ela só vai ser utilizada. E aqui o sistema de agendamento, que é a nossa camada mais alta, vai ter a dependência da BLL. Aí vocês podem estar perguntando assim, mas você instanciou aqui a classe paciente no Program CS. Por que você não colocou uma referência a entities? Você colocou só o using. Porque como ela já tem uma dependência da BLL que depende de entities, então já funciona. Não é necessário fazer isso aqui. Eu poderia até fazer, poderia colocar aqui a dependência, né, relacionada a entities, mas eu não preciso fazer isso porque ela já depende da BLL, que por sua vez tem essa dependência aqui. Então não tem essa necessidade de fazer essa dependência. Mas se colocar aqui também vai funcionar, não tem problema, tá? Mas é só para manter uma coerência na construção aqui, beleza? Bom, então o que acontece depois da BLL? Depois da BLL nós vamos para a DAO, né? E na DAO, olha só, eu tenho que pegar todo mundo que está aqui em Rules, deixa eu abrir aqui então, na minha BLL, eu tenho que pegar todo mundo que está, toda essa informação que está aqui na camada de negócio, ou seja, na camada intermediária agora, e passar para a minha camada de dados. Então, olha aqui o que eu falei, ó, o método addPaciente recebe um parâmetro do tipo paciente, ó, do tipo paciente. Então ele recebe um objeto paciente aqui preenchido e instancia a classe repository que está vindo lá da DAO, passando para o método addPaciente a mesma assinatura. Só que aqui, ó, esse objeto paciente que eu recebi, ele já está preenchido, então eu vou passar ID, nome, sobrenome, nascimento, endereço e telefone celular. Ok? Então é isso que nós estamos fazendo aqui nessa camada do meio. Outra coisa muito importante é o seguinte. Aqui em paciente eu fiz uma alteração temporária, tá? Porque o objetivo desse vídeo de hoje é mostrar para vocês o dado já inserido na tabela. Beleza? Como é que eu vou inserir? Já inserido não. Como que eu vou inserir o dado na tabela? Então, a minha inserção, a nossa inserção de hoje aqui, ela é feita na tabela paciente, beleza? Então, eu tirei aqui temporariamente, eu alterei o construtor para pegar, ela é feita na tabela pessoa, perdão. Então, eu peguei aqui temporariamente, eu alterei a classe paciente, tirando aqui a questão do médico. Tem um atributo aqui que ele, do tipo médico, né, que ele recebia aqui se era um médico ou não, né, para falar isso. Quem viu isso no desenvolvimento da playlist vai entender o que eu estou falando. Então eu tirei aqui um parâmetro da assinatura do método da classe paciente para poder fazer funcionar, tá? Como eu disse, à medida que a gente for alterando o sistema, fazendo as modificações, fazendo o que for necessário, nós vamos alterando o código. Nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês o fluxo de inserção de dados desde a camada de apresentação até chegar no banco, onde a gente consegue pegar o dado que o usuário inseriu, beleza? Então, eu fiz algumas modificações aqui para a gente poder explorar isso. Muito bem, agora o que nós vamos fazer? Lá na DAO, aqui na nossa camada DAO, aqui na classe, lembra que a classe conectar da DAO só serve para conectar diretamente na base de dados, tá?
poderia até não existir essa classe aqui e deixar um método de conexão na repository? Poderia, tá? Mas à medida que você vai ter várias classes de manipulação de dados na DAO, talvez seja interessante você ter uma classe para fazer isso aqui, tá? Apenas com um método mesmo, beleza? Então, muito bem. Agora, na classe repository, é o que eu disse. A classe repository ela vai herdar de conectar, porque eu preciso de conectar para poder conectar no banco. Olha aqui o método add_paciente com a mesma assinatura do BLL. Então aqui, ó, nós estamos falando da camada mais baixa. Ó. Eu estou na camada DAO, a camada mais baixa. Estou mexendo diretamente nos dados do banco, beleza? Olha só, eu tenho o método void, que vai simplesmente inserir os dados com essa assinatura. ID, nome, sobrenome, nascimento, endereço e telefone, certo? O que esse método vai fazer? Ele vai pegar essa informação que ele vai receber aqui como parâmetro, que está vindo da camada intermediária da BLL, através do mesmo método aqui, ó, que é add_paciente, olha aqui os parâmetros preenchidos, com o objeto que ele recebeu, ele vai pegar isso aqui na repository e vai fazer a inserção dos dados. Como que é feita a inserção dos dados aqui? De forma segura, né? Então, eu tenho aqui, ó, eu declarei um using, utilizei um var aqui, né, que é uma declaração de variável, vamos dizer assim, né, no C#. Eu estou declarando aqui uma variável que pode receber qualquer coisa, tá? Então eu dei um using var cmd de command, recebe conectado.createCommand. O conectado é o método de quem? Da conectada, a classe conectar. Se eu der um F12 aqui, ó, a gente vai lá. O que é o método conectado? Ele abre o banco, né? Então ele tem aqui um objeto que é o SQLCon, tá certo? Esse SQLCon aqui na classe repository, ele é capaz de ter um método, o meu método conectado, ele pode ter um método chamado createCommand. Olha só que interessante, se eu tirar isso aqui, ó, por exemplo, puser aqui ponto, olha o tanto de coisa que eu posso fazer. Por quê? Tudo relacionado ao banco de dados. Porque esse método aqui, ó, é um método do meu objeto que realiza a conexão direta com o banco de dados lá, como a gente acabou de ver. Olha só, a classe conectar, o objeto SQLCon, ele está abrindo esse banco e está recebendo uma nova instância desse banco, e aqui no conectado eu estou abrindo esse banco. Então, o que me permite fazer esse create command é exatamente o meu objeto conectado, o meu método, melhor dizendo, da minha classe conectar, porque ele está manipulando um objeto de banco de dados. Tá? Então, conectado.createCommand, aí esse cmd, a primeira coisa que eu vou fazer é o cmd.commandText, que nesse command text aqui eu vou escrever normalmente uma instrução SQL para que ela seja manipulada. Então olha só o que eu estou fazendo aqui. Estou escrevendo aqui um insert, como se eu estivesse numa... deixa eu puxar aqui. Como se eu estivesse numa interface de banco de dados. Como se eu estivesse escrevendo lá numa interface de banco de dados. Então olha aí, o meu command text é o insert into pessoa, ID, nome, sobrenome, nascimento, endereço celular, values na forma de parâmetros, cada coluna que eu tenho aqui, certo? Beleza, feito isso, cmd.parameters.addWithValue, olha lá, ok? Adiciona um parâmetro nomeado, não nomeado e um valor na coleção de parâmetros. Então é isso que ele vai fazer,
cmd.parameters.addValue, addWithValue, ID, recebendo quem? O ID que eu recebi, e assim por diante, nome, sobrenome, nascimento, endereço, telefone. Obviamente, essas informações vieram de onde? Vieram daqui, certo? Então, olha só, o usuário digitou, chegou na BLL mandou para cá, e aqui, ó, mandou para cá, né? E aqui, ó, nós vamos inserir no banco. Se tudo estiver certinho aqui, se tudo estiver correto na minha instrução, nos meus parâmetros, no final eu dou um cmd.execute non-query e ele vai executar essa instrução, beleza? Então eu vou mostrar para vocês o seguinte, antes da gente rodar. Olha, eu não estou aqui com a interface aberta no momento, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir a interface aqui e vou mostrar para vocês que ela ficou do jeito que a gente havia mexido da última vez. Portanto, se eu vier aqui em data na tabela, ó, olha lá, não tem nada, tá? Não há nada, não tem nada aqui, beleza? Então eu vou até fechar aqui e aí vou executar o programa e, como eu gosto de dizer, né, qual que é a nossa expectativa? A nossa expectativa é que ao final disso aqui os nossos dados entrem no sistema, né, no nosso banco de dados, beleza? Então vamos lá. Beleza? Quem já viu esse programa no canal, na playlist, já sabe o que vai acontecer aqui. Olha só, eu vou colocar um paciente, porque é o único fluxo que a gente tem. ID 1. Aliás, vou colocar um ID diferente aqui, tá? ID 5. Vocês vão entender por quê na hora que a gente for lá no gerenciador. Nome. 1. Sobrenome. 1. 11/9, sei lá, de 1978, por exemplo. Endereço, vou colocar endereço 1. Telefone celular, vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza. Nosso primeiro breakpoint. Então, olha aqui, ó, o paciente já instanciou e já recebeu. Já instanciou o objeto aqui, já recebeu todos os dados que nós colocamos aqui como informação, ou seja, camada da apresentação. Beleza, agora eu vou para a camada BLL, vou para a camada intermediária. Olha só, o que ele faz? Ele não espera um objeto, um parâmetro do tipo paciente. Olha aqui. Então aqui, ó, já tem o nosso parâmetro, né? Nosso objeto paciente todo preenchido com as informações que nós colocamos lá. Olha que legal, tá vendo? Tá chegando aqui. Então, beleza. O que eu fiz aqui? Instanciei repository. Para quê? Para poder pegar da classe repository, lá na camada DAO, o método addPaciente. Que agora eu vou nesse método addPaciente e vou, então, adicionar tudo que eu recebi de informação aqui através do objeto paciente. Tá vendo? Agora eu estou na camada intermediária. E aí, ó, vou dar um F11 aqui. Agora eu vou cair na DAO. Olha só. Cheguei aqui na DAO. Então é isso que está sendo feito. Tá? Então o que eu vou fazer agora? Ó? A partir daqui ele já tem todas as informações preenchidas com o que eu passei. Certo? Olha aí, tem tudo preenchido, belezinha, sem problema nenhum. Vamos lá, vamos no passo a passo. Ó, vai pegando, pegou. Agora, execute non-query. Beleza. Ó, executou, certo? Executou. Então, vamos ver aqui, ó. Vou parar aqui. Tá? Porque se eu continuar, ele vai voltar para a nossa interface e vai ficar rodando aqui
porque o while é true. Então eu vou parar. Beleza? Vou parar aqui também, que não tem necessidade mais de estar rodando. E agora? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o gerenciador de banco. E agora quando eu venho em data aqui, ó, olha aqui a nossa data preenchida, os nossos dados preenchidos. Olha aqui, ó. ID 5, nome 1, sobrenome tá invertido ali, né? Tem alguma coisa estranha aqui. Sobrenome com nascimento. Vamos ver o que aconteceu aqui, que tem algo errado aqui, ó. Vamos lá na DAO lá para ver o que aconteceu. Repository, aí tem nome, sobrenome, nascimento. Ah, tá invertido aqui, pessoal. Olha só. Tá invertido o nascimento com o sobrenome, né? Olha aí, ó. Tá vendo? É um problema real aí, né? Ele aceitou por quê? Aí vamos entender por que ele aceitou. Então aqui, ó, ID, nome, sobrenome, endereço, celular. Tinha um cara a mais aqui, né? Tem um camarada a mais aqui. Por que ele aceitou? Ó, ID, nome, sobrenome, endereço, nascimento, celular. Vamos conferir aqui, ó. ID, nome, sobrenome, endereço, nascimento. Nascimento. Aí o nascimento aqui, ó. Vamos ajustar isso aqui. Endereço, nascimento. Aí o que eu preciso fazer aqui, ó? ID, nome, sobrenome, nascimento. ID, nome, sobrenome, endereço. O que eu vou fazer aqui então? Ó? Vou fazer o seguinte, ó. Para tornar minha vida mais fácil aqui, eu vou tirar esse endereço daqui. Eu vou tirar esse nascimento daqui. Vou copiar ele aqui, ó. Olha lá. Endereço. Aí vou criar aqui embaixo. Nascimento celular. Beleza? Vamos rodar de novo para a gente ver o que vai acontecer agora. Se agora o nosso dado vai entrar certo. E aí eu vou deixar então o breakpoint, né? Deixar ele rodar para chegar nos breakpoints corretos. Então vou colocar aqui um ID 3, por exemplo. Digite o nome. Então vou colocar nome 2, tá? Sobrenome 2. Nascimento, vou colocar 23/9/1998. Beleza? Endereço 2. Digite o telefone celular. Então vamos colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza? Parou aqui no nosso primeiro breakpoint. Parou no nosso último breakpoint, que é o breakpoint dos dados. Olha aí, ó. ID, nome, sobrenome, nascimento, tá certinho aqui. Endereço, tá certinho, beleza? Agora vamos lá. Ó, o que tem endereço? Endereço 2. O que tem nascimento? Tá aqui. O que tem telefone? Tá aqui. Ó, executou a query. Beleza, vamos parar. E outra coisa que vocês podem estar se perguntando. A gente tinha definido essa coluna aqui como autoincremento. O que está acontecendo aqui que ele está deixando a gente colocar o ID? Então essas duas perguntas nós vamos responder no próximo vídeo, beleza? Por hoje, para esse vídeo não ficar muito grande, nós vamos parar por aqui e vocês já viram então o fluxo correto de inserção de dados no nosso banco de dados, passando pela camada de apresentação, pela camada intermediária e pela camada de dados. Beleza? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ficado claro.
Forte abraço, até o próximo vídeo. Que Jesus abençoe a todos. Até a próxima.